O senhor conhece o documento Caracterização e Gênese dos Depósitos de Bauxita da província bauxitífera de Paragominas, nordeste da Bacia do Grajaú, nordeste do Pará, oeste do Maranhão? Senhor Baranov. O senhor poderia repetir, por favor? Ou não? O senhor conhece o documento, abre aspas, Caracterização e Gênese dos Depósitos de Bauxita da província bauxitífera de Paragominas, nordeste da Bacia do Grajaú, nordeste do Pará, oeste do Maranhão? Eu não conheço. Elaborado por pesquisadores ligados ao Departamento de Geoquímica e Petrologia do Instituto de Geociência da UFPA. Eu não conhece? Eu, particularmente, eu não conheço esse documento. Esse estudo demonstra a presença de chumbo, cobre e bário na bauxita extraída na mina da mineração de Paragominas Sociedade Anônima, no município de Paragominas, e é transportada pelo mineroduto diretamente a Alunorte em Barcarena. Porque o senhor poderia até estranhar o que é que eu tenho. O senhor está me perguntando sobre Paragominas? Não, é que todo o material que vocês usam vem de Paragominas. A bauxita que vocês usam é esta que vem de Paragominas. E eu falei desse estudo, senhor presidente, porque eu acho fundamental nós analisarmos esse estudo, que esse estudo indica a presença, atenção, de chumbo, cobre e bário na bauxita. Ou seja, não é no tratamento que é feito na bauxita apenas que vocês fazem, ele já vem na bauxita de lá de Paragominas. Portanto, isso estabelece um nível de preocupação ainda maior, porque nós estamos já tratando de uma matéria-prima que vocês usam para ser transformada, lavada e assim por diante, senhor presidente, que já possui o chumbo, que já possui o cobre, o bário na própria bauxita. O senhor acharia possível uma hipótese que os resíduos depositados na DRS-1 e DRS-2 pudessem estar impregnados de chumbo, cobre, bário, cádmio e outros a partir desse possível elemento que já tenha vindo no próprio material de Paragominas? É uma especulação que eu não tenho como confirmar ou não para o senhor, mas o Carlos Neves aqui, eu acho que tecnicamente ele pode dar uma melhor resposta, ok? A pergunta é a seguinte, presidente, se esses elementos já estão contidos na bauxita que vem, seria possível, já que a gente tem algumas fugas de material, né? Que nem sempre é de controle. Nós vimos, apesar de haver uma divergência entre nós deputados já filmamos dentro da própria Hidro fuga de material para a floresta lá perto e para os olhos d'água que ajudam a formar a nascente do rio Murucupi. Nós já filmamos isso. Inclusive, eu não vou cansá-lo para mostrar essa imagem aqui, foi mostrado na outra vez, não é? Mas, então, se é possível que está fugindo, e o próprio presidente da empresa, lá da Noruega, reconhece que há despejos irregulares pela empresa, é possível, então, que águas e meio ambiente possam ter agravado a presença desses minerais a partir do tipo de bauxita que vocês estão usando? Senhor deputado, com licença, Pois não, doutor. Só apenas para deixar registrado, anteriormente já foi respondido quanto à declaração do presidente da empresa. Então, Vossa Excelência, desculpe, puder reformular a pergunta para que o... Tá, vou reformular então. Muito Doutor obrigado. tem razão. No caso aqui, se trata mais relevante essa questão que eu não sei se vocês mesmos já se colocaram, que isso é uma questão apenas de vocês, né? O documento Caracterização e Gênese dos Depósitos de Bauxita da província bauxitífera de Paragominas, nordeste da Bacia do Grajaú, nordeste do Pará, oeste do Maranhão, elaborado por pesquisadores ligados ao Departamento de Geoquímica e Petrologia do Instituto de Geociência da UFPA, demonstra a presença de chumbo, cobre e bário na bauxita extraída da mina lá em Paragominas, que pelo mineroduto chega para vocês utilizarem. Então, à medida que possa haver uma hipótese, alguma fuga de material
da DRS1, DRS2 para o meio ambiente e que pegue, isso não seria possível, então, algum nível de contaminação dessas águas, independente do uso ou não de esses materiais pela empresa? Eu vou tentar responder em duas etapas, né? Primeiro, reafirmar que não há saída desse material de resíduo, não houve transbordo, então, portanto, não houve a saída de nenhum material das áreas da refinaria. O segundo ponto, quando a gente está falando qualitativamente, a gente precisa extrapolar para o âmbito quantitativamente, né? A presença de alguns metais, ela está presente na natureza. Então, se a gente fizer análise, a gente vai encontrar a presença de alguns metais, né? Então, o fato de existir não significa dizer que eles estão no nível de chegar a causar algum tipo de dano, né? Existe uma legislação que rege isso. Então, o fato de ter presença, e normalmente essas presenças são em termos de traço, ou seja, partes por bilhão, seria necessário uma concentração de quase que 1 milhão de vezes para eles chegarem a níveis mais elevados. Para a gente falar nisso, a gente precisa falar nos valores, né? Não só falar da presença, mas falar em que valores eles estariam, para que nível de concentração, quantas vezes eles precisariam se concentrar e depois sair para poder causar alguma coisa. Então, tem um longo caminho até se fazer uma afirmação dessa. Ou seja, nós precisaríamos, então, se o senhor concorda comigo, de um mapa epidemiológico mais amplo de Barcarena. Precisaríamos, talvez, de uma coleta de sangue muito mais ampla que algumas 200, 100 coletas, para a gente poder ter um mapa e acabar de vez com essa dúvida, que é uma dúvida que não é qualquer dúvida, não é? Porque ela poderá continuar e poderá causar constantemente um transtorno coletivo, sem sabermos em que nível está ou não essa contaminação. Porque apenas as manifestações do cabelo ou da pele não são suficientes, embora sejam indícios fortes, né? É preciso uma análise de sangue um pouco mais. Por isso, senhor presidente, o referido estudo de pesquisadores da UFPA, do Instituto de Geociências, identificaram os seguintes elementos químicos na bauxita extraída da mina de Paragominas. E eu vou fazer agora para o senhor os sintomas das suas respectivas intoxicações. O arsênio provoca anemia grave, diarreias, vômitos, distúrbios cerebrais e até morte. O bário provoca gastroenterite severa, dor abdominal, diarreia e morte. O cádmio provoca alterações no DNA, danos ao fígado e rins. O chumbo provoca saturnismo, que são distúrbios psiquiátricos e comportamentais, e morte. O escândio, tóxico, produz efeitos carcinogênicos no ser humano. O estrôncio acumula-se no tecido ósseo, provocando câncer. O galho, exposição prolongada pode originar câncer. O ítrio, tóxico, produz efeitos carcinogênicos ao ser humano. O tório, câncer em pulmões, pâncreas e sangue. Urânio, câncer, sistema linfático, sangue, osso, rins e fígado. Portanto, aquele sangue que foi coletado em 200 e poucos indivíduos pela Cruz Vermelha, ao ser relatado aqui, senhor presidente, indica vários desses efeitos. Então, seria necessário um aprofundamento disto, inclusive uma recomendação que a nossa CPI pode fazer é saber esse material que vocês estão usando. Se a universidade está dizendo no estudo dela que esses elementos estão presentes nessa bauxita que vocês estão usando, já vindo da mina, é uma coisa seríssima que nós precisamos avaliar.